Vamos falar um pouco de cultura, falar um pouco aí de um espaço muito bacana que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, que é o QG do Quixote, senhor Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir, o QG do Quixote, que realiza o seu primeiro encontro de escritores, ou dos escritores, hoje, nesse sábado, a partir das 18 horas. Uma programação bem variada, aí, com muitas atrações e atividades, e claro, destacando a participação, a presença e a valorização dos escritores da nossa cidade. Para falar sobre essa agenda super bacana e imperdível aqui no município, nós recebemos a Carmen Barude, ela que é professora, também escritora, e responsável, gestora, a quixotesca que leva o QG do Quixote à frente e mantém esse espaço fundamental hoje para a irradiação da cultura iguaçuense, fundamentalmente literatura. Carmen, seja bem-vinda, bom dia. É bom tê-la novamente, porque Amém, sempre né? você traz bons fluidos, boas notícias, sempre falando de cultura, literatura. Seja bem-vinda. Muito obrigada a vocês. Ô, Carmen, você chegou aqui com uma novidade pra gente. Sim. Né? Estamos tateando aqui, sentindo um cheirinho de tinta. Nós temos aqui o jornal A Filha. Quixote. Né? Fala um pouquinho pra gente dessa publicação aqui. Pois Nos parece que acabou de sair. A Filha tá da quentinha. gráfica. A Filha tá quentinha, ó. Enquanto eu vou primeira mostrando mão. aqui. Hoje vai ser o lançamento também dessa edição, que é a primeira de 2022, depois de um hiato aí, mas já é o 7º ano do Quixote. Essa ano. já é a 20ª edição. Por isso que eu até coloquei ali na capa, Grupo Ghost de Literatura, ainda menção de como ele nasceu, né? E conta um pouquinho pra gente dessa participação, desse... vamos começar do princípio aí, como que o Grupo Ghost se organizou, se reuniu, porque essa referência nessa edição ao grupo, como é que é essa relação aí desse trabalho todo com o grupo? O Grupo Ghost de Literatura, ele nasceu na UniOeste em 2006, nos corredores aí do curso de letras aqui de Foz. Eu digo letras geral, né? Seja inglês ou espanhol, porque a gente tinha membros das duas licenciaturas, né? Então, foi ali que nasceu. Em 2008 foi a primeira edição, e aí sempre teve algumas pausas, assim, né? Mas o Quixote impresso já voa até para longe, assim, né? Porque era bacana que os professores compravam a ideia. Então, tinha, por exemplo, a professora Maridel, do curso de letras, quando foi fazer o doutorado em Portugal, levou edições para deixar lá na Universidade do Porto. E assim, aí a gente teve colaboradores internacionais também, né? Uma colega nossa, que era de letras, foi para a Alemanha. Aí deixa sempre nos núcleos brasileiros, né? Certo. Dessas instituições. E a ideia de retomá-lo com que periodicidade? A gente vai tentar bimestral, né? Aí a gente vai... sempre a questão do local, do independente, né? A gente depende de patrocínio. Então, tem que correr atrás do dinheiro para pagar a produção. Isso, e graças a Deus, nessa edição a gente contou com o SINS aí Dá para fazer uma merchanzinha da Estel Solar, né? Dá pra fazer. Que eles nos deram, uma super força para continuar. E a Lumos, né? Que é a editora, até de repente chamar a Liza e o Alexandre, que são aqui de Foz, que estão com essa editora. Muito de bem, repente fica o registro. Temos pautas aí para frente. Sim, e a capa que é da Luana Malhorquim, né? Que é daqui de Foz também. E ela também já tinha dado palestra o ano passado no QG, né? Então foi legal também que a gente, dentro da entrevista dela, até colocou essa participação. E é legal que acaba sendo o exemplar, né? A edição, um pouco do que a gente já viveu ali, né? Certo. Dentro do espaço. Conta pra gente, então, da edição. Você já antecipou aqui a capa, uma capa muito bonita. Isso. E eu pediria... Antes de você falar da capa e da edição como um todo, por que a opção pelo preto, né? O preto e branco? O preto e branco, né? É uma decisão? Falta de grana? Um pouco é o orçamento, né? Mas aí também a gente deixa aquela coisa mais padrão, né?
Mas também é um pouco de orçamento. Mas parece que fica mais... Fica mais cria uma charmoso, identidade, né? assim, né? Cria também. Mas a gente vai ajustando também, às vezes, com questão de gráfica, para não ser tão preto algumas coisas. E assim. E aí, mas é uma opção também da gente. Muito bem, a capa é da Luana Malorquim, como você falou. E tem a entrevista dela na edição. Certo. Ela fala daí do trabalho dela aqui dentro da entrevista. Isso mesmo. Tem o portfólio, todos, onde... Dá para saber um pouquinho da trajetória dela, que é muito linda, muito talentosa. Nossa, verdade. Muito. E eu tô cantando ela para fazer uma exposição lá no QG também. Muito bem. Vai rolar. Vai rolar. Tem uma outra entrevista mais curta aqui com o Moscou. Sim, fotógrafo, né? Super talentoso também, que ele tá aqui por Foz, né? Agora nessa temporada. Também tô cantando ele para fazer um curso de fotografia lá no QG. Mas que a gente aproveita, né? para pedir, vamos, bora. E o que é o guardanapo poético? Que tá guardanapo poético. Olha, do guardanapo poético é assim o meu xodó. É do Thiago Benítez, professor, poeta também. Eu digo que o guardanapo poético tá pronto para ser lançado. Eu falo para ele, eu tô incentivando muito porque o Thiago, ele é muito talentoso e ele tem toda essa criatividade, são não só guardanapos, ele coloca em filtro de café, fica muito bacana assim o trabalho dele. Então a gente vai ter meio que a coluna dele aí em algumas edições, né? Ele já faz isso no feed, já no Instagram, no Facebook do Quixote, e aí a gente trouxe pro impresso também. Ajuda a popularizar a escrita, a literatura? Eu acredito que sim, porque aqui também é outro público que vai ter acesso, né? Que de repente está esperando em algum lugar, pega, começa a folhear, até para não perder, tirar um pouquinho o foco do celular, de repente, né? Tem também opção, lógico, a gente vai complementar essas matérias no feed, né? Justamente porque o espaço é pequeno. Por exemplo, a entrevista do Moscou a gente quer complementar no feed, né? Colocar mais perguntas, de repente pensar algum outro formato de entrevista, né? Gravada. Porque eu sou meio tímida, eu não gosto muito de, tipo... assim, rádio eu me sinto mais, né? Ninguém tá me vendo. Você né? Que pensa. Mas tá. Olha na telinha. Mas tá, né? Mas, enfim. Mas é menos intimidador, vamos dizer assim, pra gente que é mais tímido. Ô, Carmen, mas então, quem pôde ter uma palhinha aí sobre o Quixote, a edição vai ser lançada lá na programação de hoje. Eu quero que você conte agora dessa programação do primeiro encontro dos escritores de Foz do QG Quixote. Como é que foi pensada essa programação? O que vai ter para quem for ao evento hoje a partir das 18 horas? Eu me lembro que, se não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui ano passado, que foi para divulgar falar do Dia do Escritor, e para divulgar na época que era um café literário, que foi o nosso primeiro evento, assim, para homenagear o Dia do Escritor, né? E aí eu fico feliz que, olha como cresceu em um ano, né? Agora, um ano depois, a gente está fazendo um encontro de escritores. E isso muito, assim, dos escritores também abraçarem essa ideia, né? E também do resultado que deu aquele esquenta que a gente fez uma semana antes da Feira do Livro, que a gente quer repetir de novo, né? Certo. E assim, eles trouxeram, por exemplo, essa mesa literária da Laisa com o Alexandre, eles também já deram palestra separada, vamos dizer assim, né? Lá no espaço. Então, também é um jeito de aproveitar, ampliar para o público, né? Aqui também é um pouco voltado para escritores, para quem de repente tem uma ideia já formulada ou até um livro lá pronto para ser publicado, mas fica sempre perdido, né? Certo. É uma comemoração também, né? Quando você esteve aqui, agora que você puxou o fio da memória, eu lembro que era um momento de incerteza, aqueles status todos, por conta dos cuidados sanitários. Hoje a gente tem uma liberdade maior do ponto de vista da pandemia e tal. Então, a gente chegou até aqui crescendo. Sim. É um motivo de comemoração. É um motivo de comemoração. E também, como a gente fala, né? Sempre mostrar que tem escritores em Foz, né? E aí, a gente vê que aumentou também
esses escritores que foram conhecendo o espaço nesse 1 ano, né? Teve acho que 3 ou 4 lançamentos. Já tem mais um previsto agora para final de agosto, né? Então, eu acho que isso é bacana também, como acaba puxando mais, que às vezes a gente nem conhece, né? Que eles estão aí, né? Todos aí nos escutando, né? Mas que, de repente, também não conhece o espaço, não sabe, né? Como eu falei, aquela estante que eu falo que é sempre o meu orgulho, que tem uma estante só de escritores locais que todo mundo fala, nossa, mas tudo aqui de Foz mesmo. E isso foi acontecendo ali também, né? De repente, era 1, 2, 3 escritores, e de repente, quando você vê, já tem um monte, assim, né? Legal. E falando desse incentivo aí a quem é o escritor local, a quem é das letras aí, tá na nossa cidade, na nossa região, uma das mesas da programação vai ser publicar meu livro por editora ou de forma independente. Acho que é um tema que interessa muita gente. Quem vai compor essa mesa literária? Isso, é a Laisandria, né, escritora, e o Alexandre. O Alexandre é de Santa Terezinha. Ele também escreve, é da área de literatura fantástica, né, como a Laisa, e os dois que estão também à frente dessa editora Lumos, né. Então, eles vão falar, porque eu acho que eu vejo que acontece isso comigo, e imagino que com eles também, que quando você publica o livro, sempre vem perguntar, como é que você fez, tal. E eu publiquei um por editora e um independente. Então, eles querem, a ideia foi isso, de você mostrar que tem esses dois lados, né? Que os dois são difíceis, né? Não tem assim, é mais fácil aqui ou aqui. Não, os dois não são fáceis, mas é possível, né? Certo. E esse debate, você até colocou aqui no início da sua conversa, da utilização do impresso, de formas alternativas para publicar, mas sem abrir mão também da tecnologia, da internet, né? Isso vai ser tema aí de um bate-papo impresso versus digital. Isso mesmo. O livro vai ser substituído pelo e-book? Quem puxa esse papo? A Laisa, novamente, também? Né? Que aí eu acho que a Laisa entraria nessa parte mais do impresso, né? Certo. E a gente chamou em específico o Murilo da Mata, né? Escritor, jornalista. Esteve aqui conosco falando do seu livro. Sobre o livro, porque justamente o livro dele é uma edição ainda só em e-book. Então, seria legal colocar um escritor, né? A gente pensou isso, né? Que tem a versão digital somente por enquanto, né? E a Laisa que tem já, né? Legal ouvir as duas experiências, As duas experiências. Né? São coisas que não são contraditórias, aparentemente, sim. Né? E isso vai somando até para o que a gente falou até do Quixote, né? Quando eu cheguei, eu vi o seu cheirinho de impresso, que a gente que gosta é assim, né? O cheirinho de livro novo que a gente brinca, né? Do leitor, assim, que gosta, que não vou trocar o cheirinho de livro, a menos que o celular venha com o cheiro do livro novo. Por enquanto, não é, né? Quando queima o chip, talvez. Não adianta. E, assim, eu sou da opinião que eu acho que vão equiparando, de repente, para você ter mais, por exemplo, a nossa questão que era de espaço, que de repente é mais reduzido, você complementar. Até estava falando com o Alexandre ali de ver algum QR Code para jogar para o feed, para mostrar que tem mais conteúdo, né? Que acaba sendo um pouco mais limitado, mas não tem. Às vezes você está lá, começa a folhear, é outra coisa, né? Certo. E o que mais teremos nessa programação do primeiro encontro dos escritores de Foz do Iguaçu, realizado pelo QG Quixote? Temos também o lançamento do Clube do Livro do QG, que é outra novidade, assim, né? Esse Clube do Livro também nasceu do pessoal chegar no espaço e falar, vocês têm um Clube do Livro, vocês têm um Clube do Livro. Mas, assim, eu sou daquela opinião de que você vai abraçar o mundo, mas com cuidado, né? Porque senão você não faz bem nenhuma das coisas. Então, nisso veio uma poeta daqui de Foz, a Adna, e ela também me perguntou, eu falei, você quer me ajudar? Bora, vamos fazer. E aí ela se interessou. Ela tem o Instagram dela, que é o Esquina da Rima, né? E daí a gente
está fazendo essa parceria, agora ainda a gente está vendo se tem... a gente abriu uma enquete ali no Instagram para saber se as pessoas têm interesse, que gênero, por onde Como começar. Como funcionaria o clube especificamente do QG? Que modelo que vocês estão projetando? Por enquanto a gente está fazendo essa enquete, né, para ver, além de gênero, assim, o formato, um romance, um conto, poesia. A gente quer aliar, por exemplo, a questão dessa dos escritores locais, porque, poxa, você pode ler, lógico, um Edgar Allan Poe, mas você tem ali a Laís Andria que pode vir falar sobre o teu livro, né? Então é uma coisa que vai somar muito bem, vai casar muito ali. Então a gente quer fazer um pouco das duas coisas, assim, né? Não deixar os clássicos, não deixar de debater também, mas também deixar um espaço, né, para escritores locais que tem uma obra que de repente pode ser até uma oportunidade de você estar ali com um escritor também. Então vai acabar casando com essas outras coisas que a gente já faz, né? Certo. Carmen, você falou que vai ter bate-papo, Isso. vai ter mesa literária, vai ter o lançamento do fanzine literário Quixote, que você já nos apresentou, vai ter essa apresentação aí do Clube do Livro, do QG, Isso. e o que mais teremos no encontro dos escritores? Vai ter apresentação cultural, vai ter música, como é que vai ser o ambiente lá para receber quem for hoje a partir das 18 horas? A gente está deixando também esse espaço meio aberto, né, de microfone aberto, para quem quiser, não vai chegar a ser um sarau, mas quem quiser ler alguma poesia, fazer de algum registro que tenha, alguma leitura, tá liberado, é bem-vindo, né? E a gente vai ter, esqueci de falar, a gente vai ter uma pequena feira do livro também. Então vai ter isso, de tanto dos escritores locais também, que eles vão levar para, que já tem, os que tem no espaço, mas vão levar também, né? E de outros livros, né? No precinho aí. Trocas, precinho vai ser possível? Também dá para pensar assim, né? Se o pessoal quiser levar, dá para fazer uma feira de trocas ali. E a perspectiva aí artística, musical, sempre é muito atraente lá no QG do Quixote. O que vocês prepararam? Olha, na parte musical, nesse evento a gente vai passar um pouquinho. Valorizar mas a palavra. De repente, se alguém quiser fazer um som, tá liberado. O palco é aberto. O palco é aberto. Muito bem. Ô, Carmen, fala pra gente então, reforça aí aonde que fica o QG do Quixote, qual é o horário que começa a programação? A gente falou às 18 horas, confirma se é isso. Mesmo que paga alguma coisa para entrar, é gratuito, como é que é o acesso ao local? Sim, a entrada livre é na Rua Rio de Janeiro, 877, o QG do Quixote, aqui no Maracanã. Como você falou, começa a partir das 18 horas. E é entrada livre. Gratuita. Isso. Muito bem. Nas redes sociais do QG, tem toda a programação, todos os autores que irão participar das mesas, tá tudo direitinho lá para quem quiser saber mais? Isso mesmo. A gente colocou alguns escritores que confirmaram já, alguns, a gente vai dar uma passada, então a gente confirmou mesmo os que, né? Então seria o Bruno Zanetti, o Gabriel Boia, que ele tem o canal dele também, Literatura Irreverente, muito bacana, que sempre está comentando os clássicos, o Murilo, que a gente falou, o Marcos Portin, que também vem aqui, né, eu assisti a entrevista dele quando ele foi lançar, né, o livro, a Malu Neumann, que também já é parceira, ela que mediou o esquenta lá da Feira do Livro, e aí você vê que a maioria é jornalista, né, também, né, verdade. Como é bacana também ver como cada vez mais os jornalistas também estão enveredando para essa parte da... Para literatura. Alguém literatura. Mais? A Laísa e o Alexandre, né? Muito e bem. Eu, né? O Alexandre, inclusive, ele trabalhou aqui durante um tempo em Foz do Iguaçu como professor, né? Ele é bem conhecido aí nas rodas, aí, além de ter participado de várias feiras do livro. Isso, e eu falo que nas horas vagas ele que apresentava o sarau do QG, as apresentações ali na esquina cultural. Legal. E o Quixote vai ser distribuição gratuita ou vai ter aquela gratuita. Arrecadação?
Não, distribuição gratuita. Assim como a gente conseguiu também os patrocinadores que estão dando essa força pra gente, a gente quer manter assim, certo. Sempre, né? E quem quiser contribuir com texto, com foto, enfim, com poemas, remete lá para as redes sociais de vocês, do QG, e Isso vocês mesmo. avaliam a edição? Isso, pro QG do Quixote, pode mandar o ADM e a gente verifica se a possibilidade. Muito bem. Carmen, a gente te parabeniza aí por essa conquista, a gente pode dizer assim, né? Eu tenho acompanhado você fazendo o espaço crescer, reunindo cada vez mais parceiro, mais gente, agora com a retomada do impresso do Quixote. A gente valoriza muito esse teu trabalho e reconhece como algo muito importante aqui para a cidade. A literatura tem um campo ainda para crescer na nossa cidade, e você está aí colocando alguns tijolos aí nessa construção. Uma sementinha aí. Ao te parabenizar, a gente te deixa o microfone aberto para você fazer aquele convite geral aí para todos os escritores e não escritores a comparecer aí a esse evento cultural logo mais, para discutir literatura, mas também pensar o mundo, para trocar impressões sobre o mundo, para trocar ideias e quem sabe também tirar aqueles escritos que estão intocados lá na gaveta e apresentar e compartilhar. Isso mesmo, a gente espera que seja isso mesmo, que seja um evento inspirador de repente, né? Assim como a gente vê que acontece muito no sarau do QG, como as pessoas às vezes saem assim, encantadas, inspiradas, vendo que é possível, né? E isso é muito que tem o professor Hildo Carboneira, da Unioeste, que ele sempre fala, a literatura salva, e salva mesmo. Porque realmente a gente vê que muitos escritores, a gente vê que é tudo aquilo lá que tá ali, sabe? A história deles, ou não, ficção ou não, mas que de algum jeito aquilo lá foi um motivo de ser salvo para eles, né? E que isso também acaba inspirando, que acaba que outras pessoas se identificam. Então a gente quer também que esse momento seja de reconhecimento, como a gente falou, que existe sim escritores em Foz, que eles tenham um espaço, que é o QG também, que às vezes em eventos maiores não dá tempo de atender todo mundo, a gente até entende assim, né? Mas que hajam então mais eventos, né? Para que possa todos eles serem de alguma maneira assim atendidos, que não fiquem invisíveis, sabe? Então, isso também vai do Quixote, mas que seja esse momento de descontração, de ver que é possível, de repente alguém que tem lá, como você falou, na gaveta, na cabeça uma ideia, vai lá e vê, olha, dá. Então, olha quantos fizeram, eu consigo, essa é a proposta. Muito bem. Parabéns novamente, a gente agradece muito a sua participação, deseja sucesso no evento de hoje, o primeiro encontro dos escritores de Foz do QG Quixote, a partir das 18 horas, aqui na Vila Maracanã, na Avenida Rio de Janeiro. Desceu a Avenida Rio de Janeiro, a Rua Rio de Janeiro, né? Aqui, a partir da República Argentina, vai chegar inevitavelmente ao QG do Quixote, se não entra lá nas redes sociais, tem um mapinha, né, fácil de chegar. Isso. Entre a Bartolomeu de Guzmão e a Rui Barbosa. É facílimo de chegar, vizinho, não tem aqui. como ficar pertinho da rádio. Pertinho da rádio. Carmen, parabéns, sucesso, obrigado por vir novamente. Agradeço muito o espaço, espaço como esses é tesouro para nós, então desde aquela Carmen do ano passado até aqui, para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês e trazer novidades. Legal, a alegria é nossa também. Marco Zero, onde tudo começa.